pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast do Simpait, o Sindicato Paulista dos Auditores Fiscais do Trabalho. E especialmente nesse episódio nós temos duas grandes novidades, né? A nossa primeira grande novidade é que eu estou aqui dividindo a entrevista com uma grande colega, né? Estamos aqui com Vera Olímpia, a colega do Auditor Fiscal do Trabalho, que foi secretária de Inspeção do Trabalho, que trabalhou em Brasília durante muito tempo. Ela ajudou na lei que regulamentou a Auditoria Fiscal do Trabalho. Então, é uma grande honra estar aqui comigo, estar aqui ao meu lado. Vera Olímpia, tudo bom, Vera? Tudo bem, tudo ótimo. Joia. Além de estar com a Vera, nós temos um outro, hoje, nosso convidado também da entrevista. A gente vai falar nesse tema sobre serviço público, sobre reforma tributária, sobre perspectiva política no Brasil, né? Então, o nosso tema hoje é muito importante. Estamos com o Rodrigo Espada, que está aqui com a gente. Prazer, Rodrigo. Prazer é meu, Rodrigo. Prazer, Vera. Um tema que parece que foi iniciativa sua, que é o SP que Cuida. Perfeito. A gente queria entender melhor o que é isso. A reforma tributária extingue o ICMS, que é o imposto estadual. E tem vários programas que vinculam a arrecadação do ICMS para programas próprios do Estado de São Paulo. Por exemplo, as universidades estaduais, USP, Unesp, Unicamp, têm autonomia financeira, eles recebem um percentual do ICMS. Com o ICMS extinto, isso entra em risco. A mesma coisa com as entidades de assistência social. Existe um programa que chama Nota Fiscal Paulista, que pode pôr o CPF na nota, ou as entidades podem digitar aquela nota e conseguir recursos. E elas conseguem muito recurso, porque elas montam uma estrutura, um gabinete, só para fazer essa captação. Então, eu conheço, essa semana lá na PAI de Sorocaba, eles recebem aproximadamente de 60 a 70 mil reais por mês só da Nota Fiscal Paulista. Eu cheguei a conhecer entidades que recebem 200 mil por mês, tem entidade que recebe 15, e está tudo bem, depende do volume. Mas não é recurso extra. Isso é para o dia a dia da entidade, é para o atendimento, é para a manutenção, é para o custeio. Se esse recurso, com a extinção do ICMS, deixar de ir para as entidades, são atendidos que vão ter que deixar de ser atendidos. É desemprego, porque entidades vão fechar, ou é piora da qualidade, da alimentação. E não tem coisa que não tem como fazer. Um lar de idosos, que tem 20 idosos em internato, é moradia. Como é que vai fazer? Vai falar, agora você sai daqui porque eu estou sem recurso? Então, é algo muito crítico, muito grave. Então, a gente criou esse programa, SP que Cuida, é um movimento, um abaixo-assinado. A gente já tem protocolado na Assembleia Legislativa um projeto de lei que possibilita que esse novo imposto que está sendo criado no lugar do ICMS, que se chama IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, receba também, destine também um percentual da sua arrecadação para o mesmo programa Nota Fiscal Paulista, dando segurança, dando acolhimento, dando dignidade para as pessoas que mais precisam. Então, esse é o programa SP que Cuida. Você fez a pergunta também do nosso plano de saúde de autogestão. Posso falar já emendando? Pode. Tá bom. Se eu estiver me alongando, vocês falam. Tá tudo bem. E é bastante... Nós temos muita curiosidade em conhecer todos os detalhes. Você falou que precisa de muita coragem, e é verdadeiro. O risco é muito grande num plano de saúde de autogestão. Hoje é muito difícil montar. O nosso plano tem mais de 60 anos e antigamente era uma coisa mais caseira, tipo uma vaquinha, e que foi se estruturando. Hoje, a Agência Nacional de Saúde, para montar um plano de saúde, requer muito investimento. Você precisa pegar um plano de saúde, o gasto é enorme. Então, se você tem uma carteira de 1.000 vidas, você tem que ver o gasto dessas 1.000 vidas e ter depositado numa conta vinculada à Agência Nacional de Saúde pelo menos um mês de gasto desse plano de saúde, que são milhões de reais. Então, dificulta muito. Mas a gente tem, pelo histórico, um plano de saúde que é muito bom, que se chama Amafresp, e a Amafresp ela oferece esse plano de saúde para auditores fiscais da Receita Estadual e familiares. E nós temos 20 mil vidas, apesar de ter aproximadamente 5 mil associados. 20 mil vidas. 20 mil vidas. Você vê como a atratividade desse plano é bom. E a gente tem na nossa associação, que é voluntária, não é que nem um sindicato que tem alguma questão mais corporativista, assim, de obrigatoriedade, né? O nosso é totalmente voluntário e é uma prestação de serviço. A gente tem
85%, 90% dos auditores fiscais filiados à Fresp, por conta dessa atratividade de serviços que a gente presta. E o principal deles, certamente, é a Amafresp. Então, a gente organiza um plano de saúde do começo ao fim. Uma operadora. Desde a recebimento, a cobrança dos filiados e o cálculo do pagamento de cada um, conforme o número de dependentes, da faixa etária, né, cada um tem o seu... É um sistema contributivo. Depois disso, da recepção, a gente tem, né, toda a rede credenciada, médicos, hospitais. Antes de vir aqui, eu estava no Hospital Paulista, que é aqui na... Acabei de chegar de lá mesmo, na Borges Lagoa, eu acho, um hospital todo de otorrino. Ele é credenciado, eu vou direto com a nossa carteirinha, como a gente tem o Sírio-Libanês, o HCOR, 9 de Julho, Oswaldo Cruz, os principais hospitais da capital e no interior todo. Então, a gente está em todo o estado de São Paulo, nas principais cidades. Não em todo o estado, mas nas principais cidades. A gente tem sede regional, delegacia tributária em 22 cidades do estado, e nessas a gente tem atendimento próprio. E aí com médicos, com psicólogos, com fisioterapia, com tudo. Se você quiser aderir também ao plano odontológico, a gente tem, mas é em parceria com a Odontoprev. Rede credenciada. Também tem o sistema de emissão de guias. Se você quer fazer um exame, alguma coisa, você vai lá, e se você precisa de autorização, eles fazem a autorização, a guia. Um sistema de auditoria médica, que a gente tem toda a auditoria e de análise de contas, porque depois os prestadores mandam as contas para a gente tem que verificar, fazer auditoria e pagar, e pagamento, com glosas e sistema de auditoria. É esse o fluxo de um processo de um plano de saúde que funciona há 50 anos e funciona bem, com custo bem menor que o do mercado, porque não tem finalidade lucrativa, não tem tributação, praticamente. Parabéns para a SP que cuida, nós não tínhamos essa informação, as ações que vocês tomam com a sociedade, importante isso, mas você tocou num ponto sobre a reforma tributária. Legal. Né? E nós sabemos que ele foi protagonista da reforma tributária, estava presente no Congresso, lá discutindo, debatendo, né? e fortalecendo a reforma tributária. Mas, assim, conta para os nossos ouvintes, né? O que foi a reforma tributária e qual é a nossa perspectiva de futuro para a reforma tributária? Legal. Eu vou começar... Como é que eu me envolvi nessa pauta? Tá. Né? Nós criamos na Fresp um movimento que se chamava Movimento Viva. Movimento Viva, em 2015, no meu primeiro ano de presidência da Fresp. E lá a gente reuniu um grupo de 100 auditores, na ocasião, em várias oficinas e workshops rodando o Estado, para discutir uma crise que se passava na nossa categoria, que nós entendíamos que era o não reconhecimento público, tanto do governo quanto da sociedade, da importante função pública que a gente presta. Não era razoável, não era proporcional a entrega que a gente faz para a sociedade e o reconhecimento que a gente tinha. E a gente percebeu que tinha um forte componente que contaminava a nossa imagem pública, que era a aplicação de uma legislação que era disfuncional. Na medida que a gente aplica uma lei que ela é ruim, o resultado do nosso trabalho é ruim. Se a legislação é perversa, a gente acaba sendo perverso também. Existe esse espelhamento. Né? O exemplo que a gente dava era o seguinte, que um alfaiate, por exemplo, por mais que o alfaiate seja bom, tecnicamente, tenha muita destreza, seja excelente, o melhor alfaiate, mas se você não der matéria-prima adequada para ele, um tecido de qualidade, uma tesoura afiada, o resultado terno que ele vai entregar não vai ser bom. E, realmente, isso fez muito sentido para a gente nesse momento, porque a nossa legislação tributária ela é muito ruim, ela é disfuncional, ela é complexa, ela é anacrônica, ela é opaca, ela é perversa, né? Ela é regressiva e um monte de predicados negativos. E aí, com isso, esse movimento Viva surgiu. Viva o IVA. Em 2015, quando ninguém falava de reforma tributária, a gente começou a falar, precisamos fazer uma reforma tributária sobre o consumo e o imposto mais moderno do mundo é o IVA, vamos trazer o IVA para o Brasil. E o Viva também pode ser um anacrônimo, uma sigla, valorize os impostos, valorize a arrecadação. Ah, que legal. Também poderia ser esse sentido.
E a gente começou a trabalhar nessa pauta de reforma tributária e foi muito bom para mim. Eu tive um mentor, né, um idealizador de tudo isso. Porque eu tinha 30 e poucos anos, certamente não teria essa visão tão ampla quanto ele teve. E era o Lobato, ele faleceu, é um grande amigo que eu sinto muita falta. Ele também foi coordenador adjunto da administração tributária, que é o segundo cargo da nossa carreira, talvez como o da Vera. E eu me apoiei muito nele, nessa discussão, e cresci muito nisso. E acho que eu consegui, realmente, com isso... Né, a gente criou, dentro da Fresp, esse grupo de auditores, debatendo tecnicamente os problemas do nosso sistema tributário, e trouxemos um outro grupo de notáveis especialistas. O Bernardo Api, por exemplo, estava nesse grupo, que debatia com a gente uma vez por mês. Nelson Machado, Eurico de Sante, Fernando Rezende, Everardo Maciel, um monte de gente boa debatendo com a gente. Nós fazíamos reuniões mensais, semanais com os auditores e com esses notáveis uma vez por mês, e a gente testava as nossas hipóteses com eles, e eles davam uma devolutiva para a gente, o que eles entendiam. E ficou muito claro isso, que a gente precisava fazer uma reforma tributária para a gente ter o reconhecimento da nossa função pública. E a gente partiu para esse debate da reforma tributária. Foi um debate difícil, porque primeiro a gente precisou convencer a nossa categoria, com vários seminários internos e congressos, que era necessário, porque, igual a questão da Fresp, tinha colegas que tinham apego ao ICMS. Mas a vida toda eu trabalhei com isso. O ICMS, o ICM vem de 65. Vida toda eu trabalhei com isso. Eu sei tudo disso. Agora quer acabar com isso? Eu vou ter que estudar um novo imposto. Putz, então foi difícil. Mas as pessoas foram entendendo que seria bom para o país, né? Naquela máxima que se a colmeia vai bem, a abelha vai bem. E a categoria, a Fresp, a Federação, a Febrafit apoiaram a reforma. Fomos a única entidade que apoiou de forma ininterrupta em nenhum momento da reforma, nos momentos bons, ruins, fáceis, difíceis, com ganhos, com perdas. A gente falou que era importante para o país e que a gente ia seguir. Isso também nos credenciou ao debate, porque quando a gente defende muito mais do que uma pauta corporativa, defende algo que é republicano, que é bom, é o bem comum, tem um interesse social, você se credencia para o debate. As pessoas querem te ouvir, porque sabe que a sua pauta não é salário. É melhoria, né? É melhoria. Você está lá para dar o amparo técnico para que a discussão flua melhor, porque é uma discussão política, mas precisa ter um amparo técnico. E a gente foi nesse debate. Eu posso explicar a reforma tributária se vocês quiserem, mas talvez uma outra pergunta venha isso aí, porque eu me alongo demais nas respostas. Não, mas está ótimo, a gente já compreendeu toda a logística, porque você tocou um ponto interessante, né, que a teoria fiscal muitas vezes é vista como é o auditor fiscal, ele só quer arrecadar, mas temos também para o país uma função importantíssima, né, Rodrigo? De trazer avanços. E esse estudo que vocês fizeram aí no estado de São Paulo aplicou para o Brasil todo, é isso, né? Para o Brasil todo. E olha, deixa eu te falar uma coisa. O Movimento Viva também, em 2018, a gente debateu outra coisa que foi relevantíssimo, que foi exemplo, inclusive que a Receita Federal está apresentando agora, está aplicando agora. A gente já aplicou em 2018, que foi o Programa de Conformidade Fiscal do Estado de São Paulo. Nesse mesmo bojo de melhorar a nossa relação com a sociedade, a relação entre fisco e contribuinte, que ela não precisa ser necessariamente uma relação de dualidade, de conflito. A gente trouxe, né, um colega auditor fiscal que fez um mestrado em Colômbia, trouxe um modelo da Nova Zelândia de conformidade fiscal, apresentou para a gente e falou, é isso, vamos para cima. E ele conseguiu defender isso dentro da Secretaria da Fazenda e a gente ajudou a aprimorar esse projeto, que é o Nos Conformes, que, em vez de tratar todo o contribuinte igual, porque a gente tem essa questão que a nossa atividade é plenamente vinculada, tratar todo mundo com isonomia, né, imparcialidade, mas não, a gente fez diferente. A gente começou a classificar os contribuintes com grau de risco e dar nota para o contribuinte. Contribuinte nota A, B, C, D e E. Sendo que os nota A são os contribuintes totalmente conformes. E esses, a gente dava as benesses da lei. O contribuinte poderia, por exemplo, abrir quantas filiais ele queria sem precisar de uma fiscalização prévia, de uma autorização. Era automática a liberação. Ele poderia importar equipamentos sem ter que pagar um imposto no desembaraço aduaneiro, que depois ele ia acreditar. Então, ele já entrava
sem o pagamento, poderia ter facilitação na devolução dos créditos acumulados, que para o contribuinte é dinheiro, um fast track, para que os bons contribuintes e os maus contribuintes, os nota E, classificamos como devedores contumazes, e aí com todo o rigor da lei. A mão forte do Estado, pesada, para tirar esses contribuintes do mercado, porque eles são erva daninha, que prejudicam a concorrência leal, inclusive os bons contribuintes. E força toda a pirâmide para baixo. Porque se tem um mau contribuinte que vende mais barato, os outros ficam pressionados a baixar o preço e muitas vezes correm o risco da sonegação. Então, a gente trabalhou com essa... E depois criamos no meio aqui os contribuintes B, C, D, incentivos para eles melhorarem as notas e fazendo, inclusive, Vera, olha só, Rodrigo, a nossa remuneração até 2018 era vinculada à lavratura da auto de infração. Olha. Quanto mais auto de infração fazia, maior a produtividade. A gente desvinculou totalmente. O fisco não é atividade do fisco só a lavratura de auto infração. A nossa função é arrecadar. O auto de infração é que as coisas não estão funcionando bem e a gente tem que aplicar um remédio amargo. Então, vamos tentar trabalhar para que aumente a arrecadação com menos auto de infração. E aí, os nossos auditores fiscais hoje de São Paulo são obrigados, é um programa, a fazer 6 visitas por mês em contribuintes sem lavrar auto de infração, apenas em caráter orientativo. Se verifica uma não conformidade desses contribuintes, B, C, qualquer um, ele vai na empresa, se identifica como auditor fiscal, não inicia o processo de fiscalização, faz uma pré-notificação, dando a espontaneidade para o contribuinte se autorregularizar em 30 dias, se não inicia o procedimento de fiscalização. E 6 visitas. Então, a gente tem um corpo hoje de 2.500, 3.000 auditores fiscais, são 18.000 visitas a contribuintes todo mês, com resultado mensurável em aumento de arrecadação. Esse também veio do Movimento Viva, para melhorar a nossa relação com o contribuinte, a nossa imagem pública. E a reforma tributária veio nesse bojo também. Entendi. Fantástico isso. Espada, você sabe que eu ia fazer essas perguntas bem nesse sentido que você acabou de responder. Porque eu acho que a auditoria fiscal tem que ter essa visão mais aberta. Ela não pode ser engessada. O auditor que tem aquele perfil só do tecnicismo, da lavratura de auto, ele não alcança os resultados que nós poderíamos alcançar. Resultados abrangentes. A gente tem experiências muito nesse sentido, de pegar segmentos da sociedade que praticam irregularidades, chamar esses segmentos e buscar lá dentro quais são as soluções que a gente pode ter para que sane essa prática de irregularidade, tendo facilitadores também na adequação normativa. E caso isso não seja cumprido, porque tem os reincidentes e tem aqueles que não querem cumprir, a gente cria mais ou menos alguma coisa parecida com o Ministério Público, um termo de ajuste de conduta, com o título executivo extrajudicial para dizer, olha, facilitamos ao máximo, mas se você é resistente, desculpe, vai ser assim. Isso mostra também o caminho do Estado que você diz eficiente, né? E dentro desse caminho, queria saber a tua opinião do como que você entende um Estado eficiente. Um Estado que ele é amplo, com resultados relativos, ou um Estado um pouco mais enxuto, mais forte, fortalecido nas áreas. E isso eu digo porque, quando a gente criou lá atrás a carreira de auditoria fiscal, através da Lei 10.593, 2002, a carreira da auditoria fiscal ficou com Receita, Previdência e Trabalho. Depois houve unificação, Receita e Previdência. Então, a carreira de auditoria fiscal federal é a Receita, hoje com Previdência e Trabalho. A ideia, depois disso,
que era uma unificação, uma junção de forças para otimizar, inclusive o próprio empregador, que não sabe mais, entra um auditor da área da Receita, depois ele vê Previdência, depois ele vê Trabalho, unificar isso para alcançar resultados melhores. E depois, com alguns outros governos que não tinham muito essa visão, permaneceu a carreira de auditoria fiscal federal, mas a Receita aqui e o trabalho aqui. E a gente até hoje entende que otimizar passa por isso. Queria saber a tua opinião e depois, evidentemente, essas questões você vai levar para o parlamento. E aí, levando para o parlamento, o Rodrigo tem aí esse desafio em te fazer esse questionamento. Mas, por hora, eu queria entender melhor como você vê a questão do Estado. Era muito oportuno você perguntar isso, porque a gente debateu recentemente. Um colega nosso, que é o Vitor Lins, que vocês conhecem, foi o idealizador e criou na Fresp, né, com o nosso apoio, um movimento chamado Movimento Eficiência. Movimento Eficiência, para debater eficiência no Estado, na gestão pública. Então, já mostra que a gente não quer correr da eficiência. Pelo contrário, a nossa busca é por eficiência. Acredito mesmo que a gente vai ser mais valorizado quanto mais eficiente nós formos. O fisco é eficiente. Eu falo pelo fisco paulista. Nós já custamos, em 2013, se eu não me engano, 1,5% do orçamento público. Hoje a gente custa aproximadamente metade disso, vamos pôr, para não errar. Metade disso. Muitos colegas aposentaram, a gente não teve concurso e tal. Então, é um sintoma, uma máxima, pelo menos uma métrica, melhor dizendo, de eficiência. E a gente acredita que é importante a eficiência. Só que a eficiência tem que ser medida com a régua certa, né? Porque se a gente pegar a métrica, a régua do mercado e vai medir o serviço público, é uma régua torta para a gente. Porque a máxima deles é o lucro. E aí, quando vai, e está certo, está tudo bem, eles precisam, a eficiência deles é dar lucro. Quando vai e pega no serviço público, qual é o resultado? Qual é o superávit? Né? Qual é o superávit? Não tem superávit. O Estado não é feito para dar superávit. O Estado é feito para melhorar a qualidade de vida. E é isso que a gente busca. É esse que é a métrica da nossa eficiência. Quanto que a gente consegue impactar positivamente o IDH e outros índices? Da mesma forma que se pegar a nossa régua, melhoria da qualidade de vida, do bem-estar social, e vai medir uma empresa, vai dar ruim. Vai dar ruim. Então, cada um com a sua medida. Porque o erro, né, é que muitas vezes pegam essa métrica de superávit e vai medir a previdência dá déficit, por exemplo. E dá, né? Parece que dá. Tem controvérsias, mas tudo bem. Mas está bom. É um bem-estar social, tem uma necessidade de cuidar dos nossos idosos. Agora, a sua pergunta é relevantíssima. Eu também entendo que a gente precisa buscar eficiência, né? A gente não pode ficar num estado paquiderme, muito inchado, né, com 147 empresas públicas que foram importantes no passado, mas hoje não são mais, né? Porque antes não tinha empresas grandes para fazer investimentos vultuosos. E aí o Estado criava uma empresa pública, fazia um investimento e assumia aquilo. E hoje talvez não seja mais necessário. Agora, funções essenciais, essas são privativas. Essas a gente não pode delegar. Isso é o corpo, é o núcleo do Estado. É isso que nos garante, né, soberania no Estado. Ele tem que funcionar. Se a gente escolhe um Estado maior ou menor, é uma escolha política, mas ele precisa funcionar. E você está hoje pré-candidato a deputado federal. Né? Conta para a gente como que é esse desafio, né, de entrar para a política e também, o mais importante, quais os objetivos dentro do parlamento que você observa aí ao longo dos anos? Legal. Boas perguntas, tá? Qual é o objetivo do parlamento e como você adentrou a carreira política? A gente entra na carreira política pelos amigos. Dizem que a gente não sai pelos inimigos depois. Não é? Na entidade de classe também é assim. Você entra porque teus amigos te incentivam. E depois você fala, putz, eu não posso não concorrer, porque senão olha quem vai assumir. A política é relacionamentos. Então,
Eu gosto de fazer isso, acho que se percebe, né? É uma coisa Tá que no eu sangue, né? tenho a vocação, eu gosto. E eu já recebi convites para ser candidato a deputado em 2018 e 2022. Então, não teve uma eleição das últimas 3 que eu não recebi convite e sempre recusei. Por questões pessoais, porque eu achava que eu podia crescer também na atividade classista ainda, né? Depois de 2018 e 2022, assumi a federação, Fonacat como vice-presidente, consegui, acho que, chegar num lugar que me fez ter mais preparo. Eu acredito na política. É algo que eu faço porque eu acredito. E eu vejo a necessidade também. Sabe, eu tenho 2 filhos, né? Eu já falei aqui agora, o Joaquim e o Antônio. O Joaquim com 6 anos e o Antônio com 10 meses. E como pai, né, o que a gente mais quer é uma vida melhor para o filho. Futuro melhor. Um futuro melhor. E engraçado, nós, brasileiros, já tivemos o sonho que o Brasil ia ser o país do futuro. Hoje nem isso a gente acredita mais. Exatamente. Você fala com as pessoas não têm mais essa esperança. Exatamente. Então a gente não está cumprindo o nosso papel. Né? A cada geração a sua responsabilidade. A nossa geração está falhando. Está falhando em criar um mundo melhor, em trazer esperança para os nossos filhos e para nós mesmos. Então, eu acredito que a política tem esse papel de revigorar a nossa esperança, né? De poder falar, tudo bem, tem muita coisa ruim, mas a gente precisa participar para resolver, porque se a gente não participar, como é que fica? E não só criar um mundo melhor para os nossos filhos, também temos uma responsabilidade, como pai, de criar filhos melhores para o nosso mundo. Porque são 2 questões que se relacionam, né? A gente não vai fazer um mundo melhor se não tiver filhos melhores. Então, são 2 papéis que eu não me eximo da minha responsabilidade, né? Procurar ser um pai melhor e também fazer um mundo melhor para os nossos filhos. E a política, ela é apaixonante, ela é desafiadora, ela é... Sabe, tem gente que fala, não tenho paciência para isso. É porque não se envolveu. Porque se envolve, realmente, ela é... Você vê a transformação. A reforma tributária, ela vai trazer um ganho enorme para o país, enorme. Eu poderia falar um outro podcast só sobre Eu isso. acho melhor fazer, Só né? de técnicas, não entendeu de explicar até a agora. reforma tributária, que eu não expliquei o que vai ser feito, quais são os resultados, o que é esperado. Mas, então... É por isso, sabe? Eu acredito mesmo, eu sou entusiasmado com a política. Quer fazer a pergunta? Então, eu vou encerrar com uma pergunta. Legal. E o Rodrigo encerra o podcast. Olha, primeiro, eu queria agradecer muitíssimo a sua presença aqui. Obrigado. A gente já teve a oportunidade de conversar outras vezes, mas cada vez que nós conversamos, eu vejo que você é uma pessoa muito especial. E a auditoria agora, olhando muito para o aspecto individual da auditoria fiscal, a gente não tem uma representação, digamos, digna no Congresso. Estar no parlamento, sendo eleito, é importante, mas fazer a diferença lá é outro universo. E a gente, sinceramente, eu acho que por tantas coisas que a gente vem conversando, eu acho que você é e vai ser um grande representante da auditoria fiscal, e não só da auditoria fiscal. Depois dessa sua fala, o seu campo de visão é muito maior do que a auditoria. É sim. Mas nós nos sentimos hoje abraçados por ter a esperança de ter uma representação sindical como você lá. Tá Obrigado. bom? Uma representação sindical, uma representação parlamentar. Tá. Que a gente continue esse relacionamento próximo e que eu continue honrando. E, assim, a sua fala me faz arrepiar mesmo, sabe? Porque faz sentido, porque é muito sacrificante. Essa jornada pré-campanha é muito sacrificante. Né? Nos últimos 15 dias, eu vi pouco minha família, né? E isso pesa, mas sabendo, né, que eu posso inspirar pessoas, que eu posso transformar e que essa dedicação ela pode dar frutos, faz tudo valer a pena. Espada, muito obrigado pela presença, né? Foi uma conversa assim sobre um pouquinho de tudo, né? Sobre país, sobre política, sobre reforma tributária, né? E assim nós desejamos muita sorte para você nessa candidatura, né? E
para nós é uma honra tê-lo aqui no nosso podcast. A honra é minha. Eu quero falar para vocês que eu também admiro muito o Simparte, admiro muito os auditores do trabalho. Eu sei de casos horrendos que aconteceram com auditores do trabalho e que a nossa profissão ela realmente tem essa incompreensão. Então a gente precisa estar junto, né? A gente precisa se apoiar, porque quando a gente tem um preconceito social, a gente se guarda na família, não é isso? É isso mesmo. É na família que a gente se socorre e tal. E é isso, nós somos uma família. Então eu quero aqui agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui falando com os associados, os filiados de vocês, e que esse relacionamento só se intensifique, porque é assim que deve ser. Que legal, obrigado. Né? Obrigado. Gente, encerramos aqui o podcast. Eu sei que vocês estão ansiosos por reforma tributária, mas é um outro tema. Fazer mais à frente. E você que nos acompanha, curtem no Spotify, no Instagram. Estamos aí retomando as gravações dos episódios do Simparte, do podcast Simparte. Obrigado pela presença, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, Vera, também, por estar aqui com a gente. Imagina, obrigado a você, ao Espada. Um abraço Obrigado. a todos.